Povo de Deus, é impressionante como esse Salmo 102 faz uma descrição exata do nosso momento atual. Este salmo é o lamento de um patriota pela aflição da sua nação. E o que é mais significativo é que, embora seja um lamento, este salmo nos ensina a ter esperança, a ter fé em Deus, a esperar a ressurreição da nossa nação por meio da benevolência onipotente do Senhor. Vocês verão, meus amados irmãos, que neste salmo o salmista estava andando nas ruínas de Jerusalém e em meio ao cenário de destruição, cheio de esperança e fé, ele disse que Sião jamais pereceria e o seu sol não se poria para sempre, pois dias melhores estavam armazenados para Sião. Como Israel esteve oprimida várias vezes, é difícil dizer a ocasião exata em que esse patriota orou a Deus desta forma. De qualquer forma, que possamos fazer desta oração a nossa oração neste momento. Amém? Este salmo maravilhoso, meus irmãos, que vai tocar o coração de cada um de nós, tem o poder de transformar a nossa mente e mudar mesmo, até mesmo, o rumo do nosso país. Eu creio nisso. Antes de começar a nossa análise, eu só peço uma coisa a vocês. Por favor, deem o like de vocês agora. Porque fazendo assim, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai indicá-lo para mais pessoas. Tá? Conto com a ajuda de cada um de vocês. Deem o like agora, tá bom? Este salmo começa assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. O fato de que o Senhor nos ouve não é sonho nem ficção, mas é fato seguro. Se nossos clamores não passassem pelo véu e não alcançassem o Deus vivo, nós poderíamos igualmente deixar de orar de uma vez, pois seria inútil clamar aos ventos. Mas bendito seja Deus! A filosofia que sugere uma ideia tão terrível é refutada pelos fatos da experiência diária, uma vez que milhares de santos podem declarar: na verdade, Deus nos ouviu. Vemos essa declaração tantas e tantas vezes nas Sagradas Escrituras. Isso nos enche de esperança porque o nosso Deus é vivo, Ele nos ouve. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Nós podemos pedir para ter respostas às orações tão logo quanto possível, não é verdade? Mas não podemos nos queixar do Senhor se Ele julgar mais prudente retardar a resposta. É duro para nós, muitas vezes, orar e não obter aquilo que desejamos rapidamente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Há um ditado que diz que aquele que dá rapidamente, dá duas vezes, porque um presente tem seu valor aumentado se chegar em um momento de urgente necessidade. E podemos ter certeza, então, meus irmãos, de que o nosso patrono celestial, nosso Deus, nos concederá os melhores presentes da melhor maneira, concedendo-nos a graça da ajuda em tempos de necessidade. Quando as respostas vêm imediatamente às nossas orações, são ainda mais surpreendentes, mais consoladoras e mais encorajadoras. É verdade. Mas que possamos aprender a confiar em Deus, pois Deus determina todas as coisas, incluindo o tempo, que é também uma criação dele. Porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. Aqui o salmista sentiu tristeza diante das calamidades nacionais e estas realizaram tal operação sobre a sua alma patriótica que ele estava desgastado de ansiedade, o seu espírito estava desanimado e a sua própria vida estava prestes a expirar. Há esperança para qualquer nação que tenha tal filho, não é verdade? Oh, se o nosso Brasil tivesse mais homens assim, patriotas de verdade, que sofrem com os rumos da nação e que fazem tudo, lutam com todas as suas forças para que no futuro a nossa situação seja diferente. Nenhuma nação pode morrer enquanto os corações fiéis estiverem dispostos a morrer por ela. Amém, meus irmãos? O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. A tristeza frequentemente destrói o apetite e a falta de alimento tende a prejudicar a nossa constituição física e criar um desânimo ainda mais profundo. Assim como a flor ferida não bebe mais do orvalho, nem extrai a sua nutrição do solo, também um coração árido pela intensa dor
frequentemente recusa o consolo e a nutrição do corpo e decai velozmente a fraqueza, desânimo e desalento. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Vejam só, o salmista se tornou desnutrido pela tristeza de ter que presenciar todos os males que a sua nação estava sofrendo. O verdadeiro patriota não consegue ser indiferente, meus irmãos, aos sofrimentos de sua nação. Guardem isso. O verdadeiro patriota não consegue ser indiferente aos sofrimentos de sua nação. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como uma coruja nas solidões. O salmista se compara a duas aves que eram normalmente usadas como emblemas de melancolia e infelicidade. Em outras ocasiões, ele tinha sido como a águia, mas as tristezas do seu povo o tinham humilhado, o brilho tinha se apagado de seus olhos e a beleza tinha deixado a sua pessoa. Ele parecia, aos seus próprios olhos, como uma ave melancólica, sentada entre os palácios destruídos e templos derrubados da sua terra nativa. Nós também não lamentamos, meus irmãos, quando os caminhos da nossa nação e sua força se degeneram? É claro que lamentamos. Se houvesse mais dessa tristeza santa, nós logo veríamos o Senhor retornando para edificar a sua igreja. Fato é que a grande parte dos patriotas de nossa nação continuam indiferentes a tudo que tem acontecido. É mal que os homens pareçam pavões, cheios da vaidade mundana, quando os males da época deveriam deixá-los tão entristecidos como o pelicano e a coruja. E é terrível ver homens vendidos correndo como urubus para devorar aqueles que se levantam para lutar contra a injustiça. Eles deveriam estar lamentando a sua própria decadência e chorando pelas ruínas da nação que eles mesmos ajudaram a destruir. Vejam só o versículo 7. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Aquele que já se sentiu tão fraco e insignificante, como não tendo mais poder sobre a sua época do que um pardal tem sobre uma cidade, também, quando inclinado com desânimo a respeito dos males do século, se sentou em total infelicidade para lamentar os males que ele não podia curar. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Esse patriota estava sofrendo com as angústias internas e perseguições externas. Seus inimigos estavam furiosos e queriam destruí-lo. Vejam só o que ele nos diz: pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Aqui o salmista tinha lançado cinzas sobre a sua cabeça com tanta frequência, como sinal de lamentação, que elas se tinham misturado com a sua comida e rangiam entre seus dentes quando ele comia seu pão diário. E ele traz uma percepção da ira divina que tinha sido manifestada na destruição da nação de Israel e no seu triste cativeiro. Veja o versículo 11. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Uma sombra é suficientemente sem substância. Quão tênue deve ser então uma sombra que declina? Nenhuma expressão poderia exibir a sua extrema fragilidade de maneira tão intensa. Há ocasiões em que, por causa da depressão do espírito, o homem sente como se toda a vida se esvaísse dele e a existência tivesse se tornado meramente uma morte que respira. A mágoa tem uma influência assombrosa, meus irmãos, que prejudica todo o nosso sistema. A nossa carne, na sua melhor condição, é apenas como a erva, e quando é ferida com profundas tristezas, a sua beleza diminui e ela se torna uma coisa encolhida, seca e desagradável. Agora, o pensamento do salmista se afasta dos seus problemas pessoais e relativos e se volta para a verdadeira fonte de toda a consolação. Que fonte é essa? O próprio Senhor e seus graciosos propósitos a respeito do seu próprio povo. Vejam só. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre e a tua memória de geração em geração. O salmista sabia que ele perecia e que a sua nação se tornara quase extinta, mas que Deus é completamente imutável, que Deus continua reinando, que seu trono está seguro mesmo quando a nação escolhida está em ruínas e seu povo sofre nas mãos dos inimigos. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Vejam só, meus irmãos,
Deus não deixará para sempre a sua igreja em uma condição humilde. Ele pode, durante algum tempo, se esconder dela para castigá-la, para fazer com que ela veja a sua nudez e a sua pobreza separada dele. Mas deverá retornar a ela em amor e levantar-se em sua defesa e cuidar do seu bem-estar. Porque os teus servos têm prazer nas tuas pedras e se compadecem do seu pó. Até mesmo as ruínas de Jerusalém eram preciosas para os verdadeiros patriotas. Para a Igreja de Deus, nenhum sinal pode ser mais cheio de esperança do que ver os seus membros profundamente interessados em tudo que diz respeito a ela. Se nós não nos preocuparmos com a prosperidade da igreja a qual pertencemos, se nós não nos preocuparmos com o futuro da nossa nação, será que precisaremos nos perguntar se a bênção do Senhor será retida? Meus irmãos, nenhuma prosperidade, nenhuma, poderá se fundamentar em uma igreja ou em uma nação onde for manifestado o descuido com as ordenanças, os empreendimentos e os serviços. Porém, quando até mesmo a última e inferior questão conectada com a obra do Senhor é cuidadosamente atendida, podemos ter certeza de que seremos alvos do favor especial de Deus. Você pode dizer amém? Estejam certos disso, meus irmãos, estejam certos disso mesmo. Deus age assim, porque Ele é Deus justo e compassivo, misericordioso, e jamais despreza a oração do aflito, o pedido de socorro de uma nação que se levanta contra toda injustiça. O versículo 15 ao 17 nos diz assim: então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, quando o Senhor edificar a Sião, e na sua glória se manifestar e atender à oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. A misericórdia dentro da igreja logo é percebida pelos que são de fora. Quando uma luz é acesa dentro da casa, ela brilha através da janela. Quando uma nação se alegra no seu Deus, as nações começam a reverenciar o seu nome, pois eles ouvem sobre as maravilhas do seu poder e se impressionam. Uma igreja incentivada pelo poder divino é um objeto tão assombroso na história atual que não pode deixar de ser notada. Os governantes não podem ignorá-la. Ela afeta a legislatura e força os grandes da terra a um reconhecimento da obra divina. Que possamos ver nos nossos dias, meus irmãos, tal renovação na religião, para que nossos governantes possam ser forçados a prestar respeito ao Senhor e reconhecer a sua gloriosa graça. Isso não poderá acontecer até que os santos estejam edificados de melhor maneira, sim, edificados totalmente juntos para a habitação de Deus por meio do Espírito. A prosperidade interior é a verdadeira fonte da influência exterior da igreja. Versículo 18 ao 20 nos diz o seguinte: isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor, porquanto olhara desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Registros da bondade divina devem ser feitos e preservados. Nós escrevemos na história as calamidades que acontecem às nações. Guerras, fomes, pestes e terremotos são registrados. Muito mais deveríamos fazer registros da benignidade do Senhor. Aqueles que em suas próprias almas suportaram um desamparo espiritual e foram libertados dele, não podem se esquecer disso. Eles devem contar a outros sobre isso e especialmente instruir seus filhos na bondade do Senhor. Esse versículo nos ensina que devemos sempre pensar na posteridade e que devemos nos esforçar especialmente para perpetuar a lembrança do amor de Deus pela sua igreja e pelo seu pobre povo, de modo que os jovens, à medida que crescem, possam saber que o Senhor Deus, Deus de seus pais, é bom e cheio de compaixão. Notem, meus irmãos, que apesar de toda a tristeza registrada no início desse salmo, o salmista não deixou de ter esperança pelo seu povo, pois aquele que está tomando providências para o bem de uma geração futura não perdeu ainda a esperança pela sua nação. O louvor a Deus deve ser o grande objetivo de tudo o que nós fazemos, e assegurar a Ele a glória, tanto do presente quanto do futuro, é o mais nobre objetivo dos seres inteligentes. Sejamos inteligentes, amados do Senhor. A verdadeira sabedoria jamais desprezará o Senhor que a concede. Amém? Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Quando as misericórdias de Deus falam de modo tão eloquente, nós não devemos ficar mudos. Transmitir aos outros o que Deus fez pessoalmente por nós e pela igreja, de modo geral,
é nosso dever de modo tão evidente que não deveríamos precisar de incentivo para cumpri-lo. Feliz será o dia quando todas as nações se unirão na mesma adoração ao Senhor. Então todas as histórias dos tempos antigos serão lidas com assombro e adoração, e a mão do Senhor será vista como tendo pousado no exército sacramental dos seus eleitos. Então haverá gritos de louvor exultantes que subirão ao céu em honra àquele que libertou os cativos, soltou os condenados, suavizou as desolações dos séculos e de pedras e entulho edificou um templo para a sua adoração. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Vejam, amados do Senhor, que o salmista novamente retornou aos seus lamentos. Embora tivesse brilhantes esperanças para Jerusalém, ele temia que devesse deixar esta vida muito tempo antes que estas visões tivessem se tornado realidade. Ele sentia que estava se consumindo e que seria um homem cuja vida seria curta. Talvez essa possa ser a nossa sorte e venha a nos ajudar materialmente a estarmos satisfeitos se estivermos persuadidos de que o maior de todos os interesses está seguro e a boa e velha causa está protegida nas mãos do Senhor. Dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Diante daquilo que estava sentindo, o salmista tomou a melhor decisão. Ele se entregou à oração. Que melhor remédio existe para a angústia e a depressão? Nós podemos legitimamente pedir a recuperação de enfermidades e podemos ter esperanças de que Deus está nos ouvindo. Os homens de bem não devem temer a morte, meus irmãos, mas não são proibidos de amar a vida. Por muitas razões, o homem que tem a melhor esperança do céu pode, apesar disso, pensar que é desejável continuar aqui um pouco mais nessa terra para o bem da sua família, do seu trabalho, da Igreja de Deus e até mesmo da glória de Deus. Vejam só o versículo 25 e 26. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupas, os mudarás e ficarão mudados. Nós não podemos dar continuidade à nossa existência, nem dar existência a outros. Mas o Senhor não apenas existe, mas é o Criador de todas as coisas que existem. Consequentemente, quando nossos assuntos estiverem no seu ponto mais baixo, ainda não estaremos desesperados, porque o Todo-Poderoso e Senhor Eterno ainda poderá nos restaurar. Amém, meus amados irmãos? Mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Deus é imutável, Deus é imortal. É isso que o salmista está dizendo. Nele não pode acontecer nenhuma decadência e nenhuma destruição pode atacá-lo. Que alegria é isso! Nós podemos perder os nossos amigos terrenos mais queridos, mas não o nosso amigo celestial. Os dias dos homens são frequentemente abreviados e apenas alguns terão os dias mais longos, mas os anos da destra do Altíssimo não podem ser contados, pois não tem nem primeiro, nem último, nem princípio, nem fim. Vejam só como esse salmo termina, meus amados irmãos. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. O salmista tinha anteriormente, nesse salmo, olhado à frente a uma geração futura, e aqui ele fala com confiança que essa raça surgiria e seria preservada e abençoada por Deus. Alguns interpretam isso como uma oração, que os filhos dos teus servos permaneçam. De qualquer maneira, é algo cheio de ânimo para nós. Nós podemos implorar pela benevolência do Senhor para a nossa semente e podemos esperar que a causa de Deus e a verdade irão reviver em gerações futuras. Devemos esperar que aqueles que nos irão suceder não sejam tão teimosos, descrentes e pecadores como nós fomos. Se a igreja foi diminuída e humilhada pela indiferença da raça atual, devemos implorar que o Senhor levante uma raça melhor de homens, cujo zelo e obediência irão conquistar e ter uma longa prosperidade. Que os nossos entes queridos possam estar entre a geração melhor que irá continuar nos caminhos do Senhor. Obediente até o fim. Deus não negligencia os filhos dos seus servos. Isso é uma coisa linda demais. A regra era que o Isaac de Abraão fosse do Senhor, que o Jacó de Isaac fosse amado pelo Altíssimo e que o José de Jacó encontrasse favor aos olhos de Deus.
A graça não é hereditária, meus irmãos, mas Deus se compraz em ser servido pela mesma família por muito tempo. Assim como muitos grandes proprietários de terras se alegram em ter as mesmas famílias como arrendatários de suas propriedades de geração em geração. Nós podemos, portanto, não somente para o nosso próprio bem, mas também pelo amor à Igreja de Deus, orar diariamente para que os nossos filhos e filhas possam ser salvos e conservados pela graça divina até o fim, estabelecidos diante do Senhor. Aleluia! Não se esqueçam, amados do Senhor, que quando Satanás estende seus apelos contra nós, é conveniente que nós aumentemos nossos apelos a favor de nossas próprias almas. Assim como os poderes das trevas estendem e multiplicam suas lutas, devemos aumentar nossas orações. A razão de muitos estarem sem esperança, sem fé, sem chão em nossos dias é exatamente a falta de oração. Portanto, você que me ouve, invista tempo na presença de Deus. Venha orar conosco todos os dias aqui no canal. Deus vai mudar as coisas em sua vida quando você procurar mudar diante dele. Agora, eu quero orar com vocês. Caso você ainda não tenha colocado o seu pedido de oração nos comentários, faça isso agora, tá? Pois continuaremos orando pelos pedidos durante a semana também. Ore comigo. Ó Deus, escuta a nossa oração, pois estamos diante de Ti com corações humildes, quebrantados, aqui, agora, Senhor Deus, diante do Senhor, pois necessitamos de um agir sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida. É por isso que estamos clamando por Tua misericórdia e consolo. Ó Senhor, em meio às nossas fraquezas, reconhecemos Tua grandiosidade e eternidade. Tu és o Deus que permanece constante, mesmo quando enfrentamos tribulações e incertezas. Que possamos buscar Tua face no meio da angústia e Tua presença diante das nossas preocupações. Nossos dias passam como a sombra da tarde, mas Tua promessa é de eterna fidelidade. Pedimos, Pai, que nos renoves e restaures, que a Tua graça nos alcance e nos levante das aflições que nos cercam. Concede-nos a esperança que somente Tu podes oferecer. Olha para a nossa vida, Senhor. Venha restaurar nossa nação. Que em nossa comunidade, famílias e nação possamos testemunhar a Tua glória e experimentar a Tua paz que ultrapassa todo o entendimento. Nas horas de dor, sê nosso consolador. Nas horas de desespero, sê nossa esperança. Senhor, que as palavras dos Teus servos que diante das calamidades continuaram clamando pelas suas vidas e pela nação, nos ensinem a fazer o mesmo. Tu és a nossa esperança. Tu és o único capaz de fazer o que nenhum governo é capaz de realizar. O Senhor tem todo o poder para transformar vidas, para restaurar as ruínas de uma nação que se afastou dos Teus caminhos. Por amor ao Teu próprio nome, que as nossas crianças e jovens sejam instrumentos poderosos em Tuas mãos para que a Tua justiça seja estabelecida em nosso Brasil. Haverá um dia em que todas as coisas serão restauradas. Nós sabemos disso, pois cremos em Tuas infalíveis promessas, Senhor. Contudo, ó Deus, que a Tua infinita graça nos contemple com um reavivamento genuíno, para que a nossa nação saia das cinzas e venha desfrutar os frutos de um povo remido e obediente a Ti. Ouve a nossa oração e responde segundo a Tua vontade soberana. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados do Senhor, não saiam desse vídeo sem deixar o like de vocês, por favor. E aproveitem aí, por favor, para deixar o pedido de oração para que possamos orar por vocês também durante a semana, tá bom? Eu ficaria muito grato se vocês compartilhassem esse vídeo também com seus contatos. Isso fará com que mais pessoas conheçam o canal e tenham a oportunidade de estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco, tá bom? Isso será uma grande bênção em suas vidas. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.